Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu Universo do Mecânico. Alunos do Universo do Mecânico, vamos lá. A nossa segunda parte da aula sobre pneus. Falar um pouquinho sobre os modelos dos pneus, tá? Para quem está acostumado a acompanhar, né, a Fórmula 1, você tem um pneu, né, diferente. É obrigatório a utilização de pneus diferentes na mesma prova, tá? Afinal de contas, você tem os pneus macios, mais duros. Tudo isso é o quê? Tipo de pneu. E no nosso mercado, carros são todos iguais? Será? Será? É por isso que o estoque de pneus é algo muito complexo. Porque são vários modelos de carros, vários tipos de pneus. Diferente de bateria. Escopina, mas bateria também é bem diferente. Não. Com 6, 7, 8 modelos, você atende aí a grande maior parte de baterias do mercado. Tá? Pneus, não são 6, 7 modelos, não. São muitos modelos de pneus. E os veículos, pessoal, estão o quê? Diferentes. Tem carro que sai original, aro 13. Depois tem aro 14. Para o mesmo veículo, aro 15. De acordo com o modelo. Ok? Portanto, temos modelos diferentes. Quer um exemplo? Palio e Candy. Você tem um modelo de pneu para Palio e Candy normal, a básica de entrada. Outro pneu para Palio e Candy média. Ambos só para asfalto. E a Palio e Candy Adventure, você tem um pneu de uso misto, muito mais caro. Então você tem o quê? Diversidade na aplicação. Por isso que eu comentei na aula passada. E já reforço na aula de hoje de novo. Tem que ter um grande distribuidor de pneus parceiro seu. Ok? E aí você vai sentindo o mercado, vai aumentando o fluxo, a circulação desse material. Para justamente ver se você consegue fazer giro de pneu na oficina ou não. Porque é algo muito caro de se estocar. Tá? Além do espaço físico, né? É algo que requer aí valores bem altos. Mas vamos falar sobre os modelos dos pneus, né? Que é um dos temas, né, da nossa aula. De acordo com o fabricante aqui, pessoal, é o do veículo, né? É a montadora, é quem projetou o veículo. Temos modelos de pneus diferentes. Se uma aplicação é apenas para um veículo que roda no asfalto, por exemplo, teremos um tipo de desenho na banda de rodagem, tá? Onde as arestas, os sulcos do pneu são bem pequenos, só para expulsar água, tá? Agora, se o uso do veículo, tá, é para Fórmula 1, é o pneu slip, né, que não tem essas camadas de borracha, é um pneu liso. Porque o asfalto lá é um asfalto super especial. E outra também, né, é usado por um período curto onde não deve chover. Quando chove numa corrida de Fórmula 1, o que acontece? Ameaçou de chover, é uma correria nos boxes para trocar o pneu slip pelo pneu borrachudo, pneu que tem sulcos para poder expulsar a água e não causar a famosíssima aquaplanagem. O que é a aquaplanagem? Que você tem carros de corrida, mas também tem aí no seu dia a dia da oficina. O que é a aquaplanagem? É um filme de água entre o pneu e o asfalto. Esse filme de água, pessoal,
Vai fazer o quê? Vai tentar equilibrar o carro e ali vai virar um sabão para o carro. Vai deslizar para seja o lado que ele quiser. Por que os pneus dos veículos, né, não de corrida, os veículos de uso normal, né, tem sempre os sulcos de borracha com os rasgos? Porque quando o pneu encontrar a poça, essa água vai fugir, vai escorregar por esses sulcos, por esses rasgos no pneu. É por isso que tem a marca de desgaste TWI. Abaixo daquela marca, o pneu está morto. Ou seja, não precisa deixar o pneu ficar carequinha para condená-lo. Antes mesmo dele ficar desgastado, né, você vai ter ainda um pouco de sulco, um pouco de rasgo para expulsar a água. Quando chegou no TWI, é porque esse rasgo praticamente não existe mais. O pneu está morto novamente. Tá? Então você tem aí a aplicação de diversos modelos de acordo, tá, com o veículo. E isso, pessoal, a variação é grande realmente. Como falei, né? O uso de pneus tem uma gama muito grande de modelos, tá? Bom, hoje, com a internet, a tabela de pneus, pessoal, ficou muito mais fácil. Você escolher o pneu para o modelo, para o carro e daí por diante. Olha aí uma tabelinha simples de um pneu. Aro 13 da esquerda, um aro 14 e um aro 15, mostrando os números dos pneus. Diâmetro, altura do pneu. Tá? Ou seja, alguns detalhes técnicos, tabelas de modelos, tabelas de aplicação. Okay? Então é importante sempre utilizar o pneu recomendado pelo fabricante do carro. No manual do proprietário do veículo está a correta aplicação do respectivo pneu. Esta aplicação respeita os limites da suspensão em relação a efeitos de torção, efeitos de altura, efeitos, tá? Ângulos de geometria da direção, efeitos de temperatura, peso e por aí vai. Então é muita coisa linkada, pessoal, à correta aplicação do pneu. Como falei para vocês, né? Se você não sabe certo qual é o pneu do carro, manual do proprietário. Ah, o carro está sem manual. Site da montadora. A maior parte você tem nela, no site, download dos manuais dos proprietários. Então é bem útil realmente, tá? Pneu verde agora. Vamos lá. Falar sobre um pneu que economiza combustível. Poxa, Scopino, vou colocar num Opala 6 cilindros, então, esse pneu verde, né? Para economizar um pouco. Nada disso, tá? Nem tanto. Entender um pouquinho esse desenho aí, tá? Que é da Michelin Pneus. Temos o veículo. A gravidade, lógico, empurra tudo para o solo, né? Contra o solo. Por isso tem aí no teto do carro a gravidade empurrando, né, o peso do veículo sob as rodas e as rodas contra o solo. Pneu. Temos atritos, temos aerodinâmica, temos a ação de inércia. Ou seja, temos grandes variáveis que vai alterar, né, a questão de consumo do carro. E para pneus também. Por falar em aerodinâmica, né? Como que é a aerodinâmica de uma Kombi? É boa ou é muito ruim? É muito ruim, né? Ela não quebra o vento de frente, né? Ela freia batendo contra o ar na frente dela, tá? Então você tem o quê? O funcionamento do veículo com base em alguns movimentos. E os pneus têm tudo a ver com isso. Porque estão o tempo todo em contato com o solo, com o asfalto. Vamos lá.
pegar aqui um pouquinho da história, né? E aplicações do pneu verde. O que é o pneu verde? Que carro que tem? Pessoal, o pneu verde é conhecido como pneu de baixa resistência. Entenderam isso? Pneu verde é conhecido como pneu de baixa resistência. Vamos ao texto aqui completo. Ó. Os pneus de baixa resistência à rolagem, usados no Fiat Mille Economy, pioneiro da onda ecológica no Brasil, no Volkswagen Polo Blue Motion, são demonstrações dessa novidade. No Mille, só o Bridgestone B250 seria responsável por 2% de redução de consumo. No Blue Motion, o Dunlop SP10, baixo número em 4 a 5%. Então isso é o que os fabricantes dizem, tá? Que esse pneu verde, que tem baixa rolagem, né? Ou seja, segura menos no asfalto, tá? Ajuda a diminuir o consumo de combustível. Claro, pessoal, também tem muito marketing em cima desses itens, tá? Tomem cuidado. Vai pensar que meu carro agora faz 20 km por litro por causa do pneu. Não é assim também. Olhem os números, ó. 2, 4%, tá? Por que esses pneus têm baixa resistência à rolagem, chamados pneus verdes? Por quê? A composição de sílica nos pneus diminui um atrito sem afetar a segurança. Ou seja, o atrito do pneu com o asfalto é menor. Quando você tem um atrito menor, o que acontece? A energia para movimentar o veículo vai ser um pouco menor. Ok? Vai dar algo parecido com que pessoas utilizam carros sem calibrar o pneu. Os 4 pneus murchos. O carro fica 2%, 4% mais gastão. Consome mais combustível. Pneus bem calibrados, consumo é normal. Pneus murchos, aumenta o consumo de combustível. Então, isso é real. Já esses pneus verdes auxiliam realmente com essa nova composição do material, diminui essa resistência da rolagem sem afetar a segurança. Isso que é o mais importante, tá? Bom, vou abordar agora um outro tema da moda ainda, né? Hoje estamos falando bastante em moda, né? Ó, uso misto. Uso misto do pneu. Pessoal, deem uma olhada na espessura, na largura dos sulcos desse pneu. O que é os sulcos? Os rasgos que expulsam a água. Olha o tamanho. Por quê? São pneus de uso misto. Usados aí, ó, no Paliquente Adventure, Ideia Adventure, quem mais? Doblô Adventure, Estrada Adventure. Ou seja, os componentes, né, de modelos de pneus com aplicação diferente para atender a um segmento que a montadora põe à venda, os chamados aventureiros. Por que os sulcos são maiores assim? Para não prender pedras. Mesmo que prenda, não vai atrapalhar, tá? Ou seja, permite que as pedras entrem e saiam dos sulcos sem danificar. Se o pneu fosse muito estreito, teríamos problemas com isso. Só que esse pneu, pessoal, é de uso misto. Vejam que nós temos os sulcos bem grandes, né, na banda de rodagem e sulcos menores na lateral da banda de rodagem. Tá? Então, são pneus de uso misto. Atende tanto estrada como fora de estrada. Vamos à teoria, então, desse assunto, para entenderem melhor, né, essa questão de
estrada e fora de estrada, né, dos pneus, tá? Então atende os dois tipos. Por quê? Vamos ver. Temos os pneus com aplicação de uso em asfalto, só asfalto, é a grande maioria. Os fora de estrada, que são os super biscoitos, né? Aqueles pneus muito borrachudos, tá? Que mais? E temos os de uso misto, que podem ser utilizados em ambos os casos. Os pneus de uso misto são mais caros e mais borrachudos que os pneus de asfalto, mas são menos borrachudos que os pneus, tá, só de uso fora de estrada. A lama acaba com o pneu, né, na questão de aderência, na questão de segurança também. Então tem que ser feito algo bem no sentido de segurança. A questão é o quê? Custo. Os pneus de uso misto, pessoal, são caríssimos. Pegar essa linha, né, aventureira é muito caro. Um pneu. Imagine trocar os 4. Nossa Senhora! O quanto que é caro um componente desse tipo. Belezinha? Vamos lá. Dá uma chamada aqui. Nosso próximo encontro já, né? Sobre o tema pneus. Que coisa linda. Como o pneu é mal descartado, é mal utilizado, é mal reusado. Né? Pneus aí em vários lixões espalhados, né, nas cidades. Algo que poderia ser utilizado para o lado do bem, acaba aqui sendo utilizado para o lado do mal. Né? Ou seja, não aproveita o que se tem. Vamos lá. A perguntinha da nossa aula. Os novos modelos de pneus são considerados de baixa rolagem, uma baixa aderência no solo, né? São ou não? Positivo, são. Permitem uma maior rolagem e, claro, menor atrito em relação ao asfalto. Uma pergunta muito especial aqui já selecionada, né? Hércules Bianchi perguntou: olá, Scopino, no rodízio posso mudar o sentido de rolagem e danificar a malha diagonal ou radial? Ou se o pneu que rodou em um sentido não pode rodar em outro com pena de deformar a malha? Ótima pergunta. Então é assim, o pneu convencional, o diagonal, não pode ser invertido. O radial, quando você compra ele, alguns têm sentido de rodagem, tá? A maioria não tem. Quando ele roda um tempo num sentido, não deve ser invertido. Quando inverte, tende a quebrar aquela malha interna. A malha, que é uma cinta de nylon, uma cinta de aço interna, ela tende a deformar. Então, o ideal é o quê? Sempre, tá? Sempre utilizar o pneu no mesmo sentido de giro, ok? E aí vocês verão na manutenção, né, que a maior parte das montadoras já recomendam a troca de pneus em rodízio apenas do dianteiro para o traseiro. Está sendo muito mais comum isso, que você inverter o sentido de rodagem do pneu, ok? Então a grande maioria hoje, quando fala assim rodízio, é dianteiro direito para traseiro direito, traseiro para dianteira. À esquerda, a mesma coisa. Troca-se apenas do dianteiro, do mesmo lado, para o traseiro. Assim, você tem menor possibilidade de variação, principalmente, pessoal, quando a banda de rodagem já teve a sua acomodação inicial. Por quê? Se um código pneu, quando é fabricado e produzido, ele não é testado, não é colocado à prova, não é utilizado. Não, ele fica ali, estocado no transporte, na loja, parado. Muito bem. Quando colocou ele para rodar, existe uma
acomodação dessa sua malha, tá? Da sua cinta interna, tanto diagonal quanto, tá? Principalmente, né, que hoje praticamente só tem o radial. Então a inversão do sentido de rodagem não é muito interessante.